Paz Deus a todos, queridos irmãos e todos aqueles que são inscritos no canal Verdades por Michael Oliveira. Mais uma vez um conteúdo aqui bacana que eu separei para todos vocês. Mas antes de iniciar o conteúdo, eu vou pedir para aqueles que não são inscritos no canal que possam se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e deixar também um comentário no final do vídeo. Tá ok? Hoje nós vamos falar um pouco sobre tópicos de ensinamento de 1996 da Congregação Cristã no Brasil. Então, tópicos de ensinamento, 1996, da Congregação Cristã no Brasil. Nós vamos falar sobre divórcio e separação. Eu vou deixar aqui no link da descrição, eu vou deixar o link onde consta esse tópico de ensinamento para que vocês possam lá dar uma lida e analisar com calma, friamente, sobre esse conteúdo que a gente vai conversar. E juntamente nesse vídeo tem a minha esposa ao meu lado, ela vai dar a opinião dela também sobre esse conteúdo que nós separamos. Então vamos lá. No tópico de ensinamento consta assim: a irmandade deve ser esclarecida no sentido de que, segundo a palavra de Deus, o matrimônio só pode ser desfeito se um cônjuge cair em adultério. Não sendo por esse motivo, não é lícita a separação e muito menos em um novo casamento. Aquele que se separa e casa novamente, não sendo por causa de infidelidade conjugal, cairá em pecado e não será mais considerado nosso irmão ou irmã na fé. No caso de haver adultério, a parte inocente estará livre para casar-se novamente após o divórcio. Contudo, cada caso será considerado e julgado pelo Conselho de Anciães. Bom, eu já vou deixar aqui algo que pode contribuir, algumas prerrogativas que podem contribuir com aquilo que os irmãos deixaram nesse tópico de ensinamento. Em Gênesis 2:24 e em Mateus 19:3, verso 6, consta assim: não se deve se separar. Então, consta lá, não deve se separar. 1 Coríntios 7:39 consta que o matrimônio ele é vitalício. E Malaquias 2:15 e 16 consta que também o matrimônio ele é sagrado. Então, vocês podem procurar lá Gênesis 2:24, Mateus 19:3, 6 e 1 Coríntios 7:39 e Malaquias 2:15 e 16. Ok? Então vamos lá. Consta em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10 e 11, consta assim: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Mas, ele coloca uma vírgula, mas, que é uma preposição, se eu fizer, que permaneça sem se casar, ou então, reconcilie-se com teu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Então, 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 e 11. Aí entra o que Jesus falou, porque uma coisa é você pegar o Velho Testamento e você pegar o Novo Testamento. Paulo era um homem que conhecia sobre leis daquela época, mas agora nós vamos pegar aquilo que Jesus disse, que aí é um pouco diferente daquilo que Paulo disse, daquilo que Moisés disse, enfim. Jesus respondeu, isso Mateus 19, verso 8. Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Então ele fez uma afirmação. Mas não foi assim desde o princípio, que foi lá a criação do homem e da mulher. Bom, consta assim também. O próprio Jesus, ele também falou lá no cumprimento das leis dos profetas. No verso 17, ele falou assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então Jesus, ele veio cumprir a lei. Ele veio não para destruir aquilo que já tinha sido feito, mas ele veio simplesmente para trazer o amor junto, a caridade junto. Isso ele deixa claro: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abrogar, mas cumprir. Não vim abrogar, mas cumprir. Verso 31. Também foi dito:
qualquer que deixar a sua mulher, isso Jesus falando, qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Então ele deu como obrigação cumprir a lei de Moisés. Então, você deixou a sua mulher? Dá a carta de desquite para ela. Verso 32. Eu, porém, vos digo, aqui agora é Jesus. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela comete adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Eu vou deixar esse ponto aqui para minha esposa, para ela tecer um comentário em cima disso aqui. Paz Deus com todos. Vamos lá. Assim, eu quero deixar bem claro, primeiramente, que aqui é uma interpretação minha. É uma interpretação pessoal que eu, ao conversar sobre esse assunto com o Michel, a gente chegamos a essa interpretação. Isso não quer dizer que o que nós estamos falando é a verdade absoluta, é a interpretação correta. Mas é uma interpretação. Porque nós lemos, nós estudamos, nós analisamos esses versículos e chegamos a uma conclusão nossa. Então, assim, que fique bem claro que a gente não estamos aqui induzindo ninguém a fazer o que nós estamos falando, mas sim estamos dando a nossa interpretação para esses versículos. Que tá lá falando: também é dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Então, Jesus falou, se você vai deixar sua mulher, você tem que dar a carta de desquite para ela. E aí, no verso seguinte vem, porém, eu vos digo que qualquer que repudiar, o que é repudiar? É que qualquer que se separar, né? Repudiar significa se separar da sua mulher, da sua esposa. Qualquer que se repudiar de sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. Então, aqui ele está falando, faz com que ela cometa adultério. Então, ela ainda não tinha adulterado. Ela não tinha adulterado ainda. Então, está se falando, aquele que se separar da sua mulher, faz com que ela cometa adultério. E qualquer um que se casar com a repudiada, com a mulher separada, ele também comete adultério. Nós conversando, chegamos à seguinte conclusão, a seguinte interpretação. Que Jesus lá no versículo 31, ele falou que qualquer homem que se separar de sua mulher, que lhe dê a carta de desquite. E em seguida ele fala sobre a mulher que se separa do marido sem a carta de desquite. Então, o que nós entendemos? Que no versículo 32, Jesus ele fala que aquele homem que se separar da mulher e não der para ela uma carta de desquite, faz com que ela cometa adultério. E qualquer homem que vier a ter uma relação com ela, quando eu falo relação, que venha a ter com ela, não é propriamente uma relação sexual, mas que tenha qualquer relação com ela amorosa, afetiva, também comete adultério. Por quê? Porque ela não recebeu a carta de desquite. Hoje, nas leis atuais, isso funciona, isso é feito. Por quê? Por exemplo, a mulher vai lá e casa com o seu marido. Estão casados ali nos papéis, no civil, tudo direitinho. Mas de repente começam a se desentender e se separam somente de corpos. E aí a mulher vai lá e conhece um outro homem e acaba se relacionando com aquele homem sem ter se separado do seu antigo marido. Ela está cometendo adultério. E aquele homem que está com ela também está cometendo o adultério. Se aquele marido for na justiça e falar assim, olha, minha mulher me traiu com o fulano, a justiça vai tomar ela como traidora e o fulano que junto com ela traiu.
como traidor também. Então, o que acontece? A gente chegamos a essa conclusão, que nesses versículos, Jesus, ele fala do desquite, ele fala do divórcio. Mas ele fala que você tem que fazer aquilo dentro da lei. Você tem que fazer aquilo dentro da lei. Você tem que, se você resolver se separar da sua mulher, você tem que dar a carta de desquite para ela. Porque se você não der, ela vai acabar sendo adúltera e quem se juntar com ela também vai ser adúltero. Por causa de você que não deu a carta de desquite. Porque, gente, agora eu vou colocar aqui uma opinião pessoal minha. Tá bom? Fique bem claro isso, para que não haja interpretações erradas e equivocadas. É uma opinião minha agora. Eu tenho certeza que Jesus, ele não quer que a gente passe essa vida inteira no sofrimento, na tristeza, na angústia. Eu tenho certeza disso, que Jesus não quer isso para nós. Você tá lá casado, às vezes, com um homem, ou vice-versa. Quando eu falo homem, é só uma forma de expressão, mas é vice-versa também. A mulher com o homem não tá se dando mais bem, não tá mais assim, os sonhos, a ética, as questões do dia a dia já não batem mais, as vontades, os sonhos que eles têm para a vida já não são mais os mesmos. Eu não acredito que Jesus vá falar para você que você vai ter que viver com aquela pessoa para o resto da sua vida, ou então, se você se separar, você vai ser uma adúltera. Porque, gente, tem coisa mais triste do que você comer uma coisa que você não tem vontade, de você estar em um lugar que você não quer, de você viver com uma pessoa que te causa um mal. Às vezes ele não causa um mal físico, mas às vezes é um mal psicológico. É uma pessoa tóxica. Então, o que acontece? Para você viver com uma pessoa que só te faz mal e você saber que você vai ter que viver com ela o resto da sua vida, é muito triste. E você acha que é isso que Deus quer para você? Esse sofrimento? Você viver pro resto da vida com uma pessoa que não colabora mais com a sua felicidade? Então, gente, a minha opinião é essa. Irmãos, a minha opinião é essa. Eu acho que Jesus, ele não ia querer isso. Só que não é por conta que ele não iria querer isso para nós que a gente vai sair casando com um. Ah, não deu certo, se separa e casa com outro. Se separa, casa com outro. Não. A gente tem que buscar uma pessoa para a gente casar e levar esse casamento até o fim. Como o Michel disse lá nos outros versículos, que colabora aqui com a nossa discussão, que é sobre o vínculo do casamento ser vitalício, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Né? Então a gente tem que buscar um casamento que seja vitalício, mas a gente não tem como garantir que ele vai ser, porque precisa ambas as partes colaborar para que isso aconteça. Às vezes a gente casa com uma pessoa que tem às vezes os mesmos sonhos que a gente, naquele momento ali, ele quer os mesmos que nós quer. Ele quer casar, ele quer ter filho, ele quer estudar, ele quer trabalhar, enfim. Mas ao longo da vida, aquela pessoa, por algum motivo, ela vai lá e muda o seu pensamento. E fala, olha, eu não quero mais isso pra mim, eu não quero mais aquilo pra mim. Eu não quero mais viver dessa forma que a gente vivia. E aí, você vai ser obrigada a viver com essa pessoa? E o pior, ela vai ser obrigada a viver com você também? Os dois, um viver com o outro por obrigação? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que Jesus queria isso? Na minha opinião, eu acho que isso só colabora para haver mais pecado. Por quê? Porque o marido vive com a mulher por obrigação e a mulher com o marido por obrigação. Mas a nossa necessidade fisiológica, a nossa necessidade como homem, como mulher, é buscar felicidade, é sentir felicidade. E aí, se você não tem felicidade ali com seu marido, com a sua mulher,
o seu corpo, a sua necessidade vai te desviar para você buscar em outro lugar. E aí é onde muitos não resistem e acaba pecando. Então, fica aqui a minha opinião. Eu acredito que Jesus, ele não condena o divórcio. Ele não condena. Ele fala que o homem dê a carta de desquite à mulher, mas ele fala lá que a mulher não se junte com outro homem antes que a carta de desquite, antes que o marido lhe dê a carta de desquite, porque senão ela se torna adúltera e aquele que se juntar com ela também se torna adúltero. Então, fica aqui a minha opinião para vocês, fica aqui essa pequena participação. Deus abençoe a todos e a paz de Deus. Então, só para finalizar, para vocês verem, né? Então, no tópico de ensinamento, eles falam muito. A irmandade deve ser esclarecida no sentido de que, segundo a palavra de Deus, o matrimônio só pode ser desfeito se um dos cônjuges cair em adultério. E isso, Jesus Cristo ele não falou dessa forma. Jesus Cristo ele veio simplesmente para ele cumprir a lei. E a lei de Moisés, ele próprio deixou muito claro que não era feito dessa forma lá no início, quando Deus criou o homem e a mulher. Mas por causa da dureza do coração dos homens, Moisés teve que dar carta de desquite. Então não foi errado Moisés ter feito aquilo. Assim como Jesus Cristo também não desaprovou aquilo que Moisés falou. Certo? Então, aqui no tópico de ensinamento consta que é só por adultério. Mas isso, infelizmente, está errado. Obviamente que não pode ser feito, por exemplo, eu vou casar, vou desquitar desse, vou casar com outro, depois vou casar com outro fulano. Não pode virar bagunça, porque senão você não se torna referência de Jesus Cristo na terra. Como ele mesmo falou, vós sois sal da terra e luz do mundo. Você deixa de ser referência por conta de simplesmente você desquitar constantemente. Então nós temos que ser referência nesse mundo. E aí consta no tópico de ensinamento, não sendo por esse motivo, não é lícita a separação. Então quer dizer, pode ter espancamento, pode ter mentiras no meio do casamento, pode ter até avareza, pode ter maus julgamentos, pode ter opressão, pode ter, por exemplo, a cultura do medo dentro do casamento. O homem pode ficar regrando a mulher aquilo que ela veste, aquilo que ela faz, aquilo que ela fala. Entendeu? Então, simplesmente fica aquela lei, aonde nós lemos também na palavra, onde é uma lei daquela época que fala que o homem que tem que ter o domínio sobre o corpo da mulher, mas era uma lei daquela época, não são leis atuais. E graças a Deus nós estamos em leis aonde deram liberdade para as mulheres também. E aí eu vou deixar um último detalhe para finalizar o vídeo, que consta assim, no caso de haver adultério, a parte inocente estará livre para casar-se novamente, após o divórcio. Contudo, cada caso será considerado e julgado pelo Conselho de Anciães. Primeiro, é invasão de privacidade julgar uma pessoa no seu âmbito particular. Isso é uma invasão de privacidade. Por lei, isso não pode. Segundo, consta na palavra o seguinte, que ninguém pode julgar o outro porque a salvação é individual. Romanos 14, verso 10 a 12, julgamento dos irmãos. Consta assim, mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmos a Deus. Isso aqui não fui eu que disse. Isso aqui foi o Espírito Santo que falou na boca de Paulo. Então ninguém pode julgar a outro. Então o ancião não pode pegar esse caso aqui e julgar. E nem a irmandade não pode julgar aquele que desquitou. Entendeu? Porque assim... Nem julgar e nem desprezar também. Nem julgar e nem desprezar também. Isso mesmo. Isso é uma falta gravíssima, você desprezar uma pessoa só porque ela desquitou. Eu conheço várias pessoas
dentro da igreja que só porque elas desquitaram, porque eram espancadas, eram desprezadas, eram mulheres simplesmente utilizadas só para serviçal, elas foram lá, pediram carta de divórcio, se separaram, vivem livres, porém são desprezadas e não podem testemunhar e nem orar dentro da igreja. Entendeu? Então, assim, para finalizar, num contexto geral, o que eu quis passar para vocês é que Jesus ele veio para cumprir a lei e deixou claro que não é errado dar carta de divórcio. Não é errado. O que é errado foi esse tópico de ensinamento, o primeiro tópico de ensinamento de 1996, aonde consta que só pode se separar por adultério. Isso Jesus Cristo não falou. Deus abençoe a todos, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, faz o seu comentário também, ative o sininho para receber novas notificações. Deus abençoe a todos, paz Deus.